Olá para todos, eu sou a professora Deusdedis Solano. Vamos a uma dica de direito penal de hoje. Ela é relacionada aos elementos do fato típico, tá? Então, o que acontece? Na realidade, os elementos do crime. Vamos para a análise do fato típico. Então, quando você pega o direito penal, parte geral, a gente vem lá. Conceito de crime. Nós temos conceito bipartido ou bipartite, como defendido por Damásio, Fernando Capês, que dizem que crime é o fato típico, antijurídico e a culpabilidade pressuposto para aplicação da pena. Temos aqueles que dizem que o direito penal, dentro de um conceito analítico de crime, teríamos aí crime como fato típico, ilícito e culpável. Tá? A culpabilidade não é apenas um pressuposto para aplicação da pena, e sim integrante dos elementos do próprio fato típico. E essa é a visão hoje dominante da nossa doutrina. Temos até mesmo os quadripartidos que dizem que o crime é o fato típico, ilícito, culpável, punível. Temos aqueles que dizem que crime é o fato típico, ilícito e culpável, tá? E punível. Mas vamos fixar hoje na nossa dica, tá? Dentro dos elementos que compõem o fato típico. E não interessa se o autor de direito penal está falando sobre fato típico no sentido, está falando sobre crime no sentido bipartido, tripartido, quadripartido. O que nos interessa é a visão proposta pelo autor. Se a visão proposta pelo autor é finalista, tá? Os elementos, integrando ou não o conceito, devem ter o mesmo tratamento jurídico. Tá? Ou seja, dentro da visão finalista, nós temos aquilo que compõe o fato típico. Dentro de uma visão finalista, nós temos aquilo que compõe a ilicitude ou antijuridicidade. Dentro de uma visão finalista, nós temos aquilo que compõe a culpabilidade e a punibilidade. Tá? Então, é isso que nos interessa, tá? Para fins da nossa prova de concursos públicos. Então, eu destaquei aqui nessa nossa dica, tá? Dentro de uma visão finalista da ação, esse primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Tá? Então, nesse caso aqui, dentro de uma visão finalista da ação, vamos analisar aqui essa figura do fato típico, a nossa dica de hoje. Vou pegar aqui uma canetinha azul. Então, dentro da visão finalista da ação, situações que, se você verificar na sua prova, você vai excluir a tipicidade. Porque muitas vezes, na hora da prova, a gente fica com dificuldade para saber se aquela situação exclui a ilicitude, se aquela situação exclui a culpabilidade, se aquela situação exclui a punibilidade, ou se aquela situação excluiria o primeiro elemento, que é a tipicidade. Tá? Ou seja, situações que excluem o fato típico e, consequentemente, a tipicidade da conduta. Tá? Primeiro, atos inconscientes. Por quê? Porque fato típico é toda conduta que nós chamamos consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Então, retirando a consciência da conduta, gera a tipicidade, como são exemplos o sonambulismo e a hipnose. Tá? Depois, omissão não criminalizada nem relevante. Então, a omissão é nada. Tá? Quando a gente fala de conduta, é toda ação ou omissão consciente e voluntária. A omissão, ela só é considerada como conduta quando ela está expressamente criminalizada, ou seja, é crime deixar de fazer isto, ou quando ela for uma omissão relevante. Então, omissão não criminalizada retira a tipicidade da conduta. E vimos, e por isso, automaticamente exclui a tipicidade, porque afeta o fato típico. Acabei de falar que conduta é toda ação ou omissão consciente e voluntária, tá? Voluntariedade significa que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer porque quer, tá? Ela pode até estar com a voluntariedade viciada por uma coação moral. Agora, se a coação for física, é retirada dela completamente a voluntariedade e, com isso, afasta a tipicidade. A ausência dos elementos subjetivos, dolo e culpa, tá? Então,
Por exemplo, se nós tivermos um erro de tipo essencial, a pessoa que erra sobre a circunstância fática, por exemplo, atira em uma pessoa, tá? Acreditando que é um animal, exclui o dolo, permitida a punição por culpa. Agora, se o erro é invencível, exclui até a culpa, tá? Então, o erro de tipo essencial, ele incide nos elementos subjetivos. Por isso que o erro de tipo, diferente do erro de proibição, ele afasta a tipicidade, tá? A ausência de reserva legal, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Insignificância, ausência de reserva legal exclui a tipicidade formal. A insignificância exclui a tipicidade material. A adequação social também exclui a tipicidade material. Desistência voluntária e arrependimento eficaz geram atipicidade absoluta ou relativa. Atipicidade absoluta ou relativa, porque isso aqui é uma ponte de ouro, né? A pessoa começa a praticar o crime, mas o legislador disse que ele deixa de praticar, deixa de responder pelos atos que desejava praticar, respondendo efetivamente só pelo que praticou. Ou seja, pode ser uma atipicidade relativa aqui. Então, pode ser uma atipicidade absoluta ou relativa. O crime impossível, por absoluta ineficácia do meio ou do objeto, não teremos possibilidade da existência de uma infração penal. E consentimento do ofendido quando for elementar do tipo. E essa é a nossa dica de hoje. Eu fiz um pequeno resumo para você daquilo que exclui a tipicidade da conduta. E até a nossa próxima dica.